Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, gente, estamos para mais uma aula, certo? Hoje trataremos gramática. Uma parte da gramática que nós vamos estudar hoje é a questão da semântica. O que é semântica? É uma forma de estudo da gramática que vai estudar a significação, o significado e a interpretação tanto de palavras, de frases ou de expressões em, em um texto, certo? Na nossa língua portuguesa é muito importante o estudo da semântica para trabalharmos o quê? A nossa produção de texto, a nossa linguagem, a nossa fala, a sequência lógica da fala e enriquecer o nosso vocabulário. Hoje nós vamos estudar sinônimos e antônimos, certo? O que é o sinônimo? Sinônimo é o significado das palavras, certo? Onde você vai buscar ajuda para encontrar o que significa determinada palavra? Você pode fazer uso do dicionário, certo? Você vai ter duas fontes, busca no dicionário ou no contexto. Lembrando que a semântica vai trabalhar o significado das palavras em um contexto, ou seja, você vai observar em que situação aquela palavra está sendo empregada. Por quê? Para trabalhar sinônimos, gente, é importante que você conheça os homônimos e os parônimos. Porque são palavras que tanto os parônimos como os homônimos vão ter significados diferentes. E elas vão ter semelhanças. No caso, os homônimos vai ser classificado em homógrafas. O que é as homógrafas, gente? Vai ter a mesma pronúncia, mas vai ter a grafia diferente. Grafia é escrita. Você vai pronunciar igual, mas vai escrever diferente. Por exemplo, colher e colher se escreve do mesmo jeito, tem a mesma grafia, mas é diferente na pronúncia, porque o som abre e o outro o som fecha, né? Só que elas têm significados diferentes. Então, é as homônimas, homógrafas. E nós temos também a homófonas, homônimas, homófonas. O que é isso? São as palavras em que vai ter a mesma pronúncia, só que vai ter a grafia diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Serrar e serrar. Serrar com S e serrar com C. Serrar com C é fechar. E serrar com S é cortar. Então, tem o quê? A mesma pronúncia, só que escreve com letras diferentes. Uma com C e uma com S. São as homófonas, certo? Mesma grafia e sons diferentes. Fonética diferente. E temos também as perfeitas, as homônimas perfeitas. Que é as homônimas perfeitas? Tem a grafia e tem a pronúncia igual. Por exemplo, caminho, que é substantivo, e caminho, que é verbo. Por exemplo, eu caminho muito, do verbo caminhar. Certo? Tem funções gramaticais diferentes. Escreve diferente, escreve igual e pronuncia igual. Só que tem funções gramaticais diferentes. Um é substantivo e o outro é verbo. Mas tanto as homônimas homógrafas, as homônimas homófonas e as homônimas perfeitas têm significados diferentes. Eu passei essa noção, gente, para que vocês entendam que o significado da palavra vai estar dependendo também dessas situações, certo? E as parônimas, gente, elas vão ter tanto a pronúncia como a grafia parecidas, não vai ser igual. Parônimas, já tá vendo? Parecidos. Mas vai ter significado diferente. Então, quando você estudar sinônimo, eu preciso ter essa noção. Que para mim saber o significado da palavra, eu preciso saber que essa palavra pode vir nessas determinadas situações. Com grafias iguais e pronúncia diferente. Com pronúncias iguais e grafia diferente. Pronúncia e grafia igual. Mas todas essas três formas que eu coloquei aí de homônima têm significado diferente. Parônimas e homônimas significado diferente. O que é parônima? São as palavras que têm sons e grafias iguais. Não, parecidas, certo? Sons e grafias parecidos e com significados diferentes, certo?
Depois de vermos o sinônimo, que é o significado, nós vamos ver o antônimo. O antônimo é o contrário, certo? Por exemplo, você vai ver aqui no seu livro uma lista de antônimos. Ó. Você tem lista de antônimos, ó, de antônimos e de sinônimos, certo? Para entender o sinônimo, é preciso que você também tenha uma noção da questão dos homônimos e dos parônimos, certo? Que vai estar semelhantes ou diferentes em alguma das partes, tanto na escrita ou na pronúncia, mas vai ter significados diferentes. E o antônimo é o contrário. Ó, veja só. Honesto. Qual é o contrário de honesto? Desonesto. Uma observação importante, gente, a respeito do antônimo, é que em algumas palavras você vai fazer o uso do prefixo, certo? O que é o prefixo? É uma sílabazinha que vem antes, que vai dar sentido contrário àquela palavra. Feliz, infelizmente, certo? Nós temos o feliz, infeliz, né? Nós temos o prefixo que vem antes e tem um sufixo que vem depois da palavra feliz. Ó, feliz, infeliz, só tem o prefixo. Se eu colocar infelizmente, vai ter o prefixo e o sufixo. O mente, né? O prefixo in e o sufixo mente. Certo? É importante que você entenda que vai ser em algumas palavras que nós vamos acrescentar esse prefixo. Por exemplo, difícil, fácil. Não tem a utilização de prefixo nenhum. Forte, fraco. Mas já em outras você vai ter. Por exemplo, ó, obediente, desobediente. Ok, gente? Então, você vai estar fazendo a sua tarefa na página 56. Você prestou atenção? Sinônimos e antônimos. As duas observações que eu fiz a respeito de sinônimo, que é a questão de saber a questão dos homônimos e dos parônimos, e dos antônimos é saber a questão de, em algumas palavras, a ajudazinha do prefixo para dar o contrário a essa palavra. Ok, gente? É isso aí. Façam a tarefa com atenção, se dedique. Não captou bem a informação, dá uma pausa, tenta novamente, ok? Para você fazer a tarefa com muita facilidade. É isso aí, tchau, crianças, um beijo, até a próxima.